Bom, então quando a gente aí conversou, a gente falou um pouquinho sobre os estudos observacionais, os tipos de estudos, agora a gente tem o quê? A gente tem os instrumentos necessários para a gente coletar esses dados. E aí como é que a gente coleta, né, essas informações? A gente tem alguns métodos e algumas estratégias, né, utilizados. Por exemplo, o questionário é um método muito utilizado para coleta, né, de informação, coleta de dados. A gente pode ter questionários abertos, questionários fechados. Um exemplo, questionário onde você tem a opção de marcar sim ou não. E o questionário que você tem a opção de escrever. Né? Essas informações são importantes para que a gente tenha, de fato, noção do que está acontecendo naquele momento. A gente só está observando, por isso são estudos observacionais. Existem alguns erros? Existem alguns viés, o viés a gente chama de erro, né, de medida, como a questão da memória. Né? A gente tem um viés de memória que pode influenciar, né, essa informação. Por isso que os estudos observacionais, naquela pirâmide da evidência, a gente tem os estudos com uma certa dificuldade na evidência por causa do viés. Além disso, a gente tem outras formas de coletar informações. Uma delas são os dados disponíveis nos hospitais. Né? A gente tem aí secretarias de saúde, a gente tem o Ministério da Saúde, a gente tem informações que são direcionadas ao SUS, né, que a gente chama de dados secundários, onde a gente pode coletar essas informações. Então, por exemplo, quando você deseja identificar o perfil de uma determinada doença, sua prevalência ou a sua incidência, o governo oferece, disponibiliza esses dados para que a gente possa coletar em cima deles, traçar possíveis estratégias e informações. Pô, cara, desculpa. Eu tava do... tô com água. Tá bom, pode ir. Bom, então a gente falou sobre os estudos observacionais, que são estudos que a gente simplesmente observa, olha, a gente não faz nenhum tipo de intervenção, e esses dados, essas informações passadas para a gente são utilizadas e recebidas através de instrumentos de coleta de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre esses tipos de instrumentos. Né? A gente tem um instrumento que é largamente utilizado, que são os questionários. Né? O questionário ele é uma estratégia interessante para a gente coletar aquela informação. Ele pode ser um questionário aberto, ele pode ser um questionário fechado. A gente tem, por exemplo, questionários onde você recebe lá a pergunta e você escreve a resposta. E a gente tem questionários que você tem o sim ou não para preencher. Né? Então essas informações elas são importantes. Agora, pode ter um viés. O viés é a mesma coisa que erro de medida dentro da epidemiologia. Esses vieses, eles estão relacionados, por exemplo, nesse caso, um viés de memória. Né? Se você for perguntar, de repente, ao indivíduo uma informação passada, pode ser que ele não lembre e aí gere algum tipo de problema. Por isso, quando a gente mostrou aquela pirâmide da evidência, os estudos observacionais, eles possuem certas limitações nesse sentido. Mas são excelentes estudos, né? São estudos extremamente importantes para que a gente tenha uma noção epidemiológica do que está acontecendo. Então, o questionário é um instrumento largamente utilizado. A gente tem os dados secundários também, que são muito utilizados. São dados que, por exemplo, você pode coletar num hospital, numa secretaria municipal, numa secretaria estadual, no Ministério da Saúde. Existem informações já estabelecidas nesses órgãos, nesses setores, como, por exemplo, o processo de agravos e doenças, onde você pode correlacionar possíveis situações. Então, se eu identifico que a população brasileira tem a prevalência X de obesidade e, ao mesmo tempo, eu verifico que os jovens têm a prevalência X de obesidade, eu já faço uma correlação do jovem com a população brasileira como um todo. Né? Através dos dados que eu estou observando, dessas informações secundárias dos hospitais, dos centros, eu consigo traçar estudos e estratégias. Outro instrumento também utilizado para a coleta de dados são os equipamentos. Você encontra equipamentos que medem, né, determinadas informações. Então, se eu quero identificar, por exemplo, o peso corporal de uma amostra, eu utilizo uma balança. Né? E essa balança ela precisa ter a sua validação, né? Precisa ser confiável. De fato, ela tem que medir aquilo que ela se propõe.
E quando eu repetir os testes precisam se repetir. Então, a validação e a confiabilidade são algo extremamente necessário em todos os instrumentos, né, de medida, para que a gente possa ter algo confiável, né, e válido. Então, os equipamentos são largamente utilizados, né, principalmente nesse contexto de dados mais específicos, dados mais complexos. A gente tem, por exemplo, eu falei da balança, mas você poderia ter um tipo de instrumento para verificar a composição corporal, né? Você poderia ter um instrumento para verificar a pressão arterial, enfim, você tem possibilidades de equipamentos que vão também coletar dados, né, para você. E um outro processo importante são os protocolos, né? Os protocolos utilizados para verificação dessas informações. Quando eu falei, por exemplo, inicialmente do questionário, e aí você pega um questionário dos Estados Unidos, que foi utilizado na população americana, e você pega esse questionário e traz aqui para o Brasil. Será que tem diferença? Óbvio que tem, pela questão da população, pela questão da região. Então você precisa fazer uma validação do protocolo, né, desse questionário. Então o protocolo, na maioria das vezes, ele é direcionado para influenciar e favorecer aquela informação transmitida de forma mais acurada, de forma mais precisa. Então, esses instrumentos para coletar os dados são muito utilizados nos estudos observacionais.